Os grandes personagens da igreja primitiva. A história da igreja é melhor entendida quando se estuda também a vida, pensamento e obra de seus grandes personagens. Já vimos num curso sobre a história da igreja primitiva alguns deles e o papel que tiveram nos concílios ecumênicos. Falo de Ário, Nestório, Eutiques, Dióscoro, Cirilo, Teodoreto. O imperador romano Constantino teve a questionada visão que o aconselhava a colocar o in hoc signos vinci nos escudos dos soldados para que assim ganhasse a guerra. Ele assim o fez e venceu. Esta experiência marca a sua conversão ao cristianismo, fato que tem gerado questionamentos até os dias de hoje. Especula-se se a conversão foi real ou um ato de estratégia política da parte de Constantino. Se verdadeira conversão ou estratégia política, a verdade é que o cristianismo, de perseguido por todos os imperadores que o antecederam, passou a ser considerado a religião do imperador, o que acabou com as perseguições e deu aos líderes eclesiásticos um empoderamento por estarem agora com o apoio do imperador. A aparição de Ário e sua doutrina adocionista, afirmando que Jesus era um homem como todos os demais e que, no ato de seu batismo, foi adotado por Deus como seu filho, estava ganhando força e adeptos, e isto poderia abalar o império. Constantino resolveu convocar um concílio ecumênico realizado na cidade de Niceia em 325. Ele é considerado ecumênico, da palavra grega oikumene, toda a terra habitada, porque dele participaram representantes das igrejas que estavam espalhadas pelo mundo então conhecido. A relação de Constantino com esse concílio tem algumas características que precisamos avaliar. Primeiro, ele sim convocou o concílio. O concílio foi uma convocação imperial. Segundo, ele não participou do concílio. Mesmo sendo o imperador e quem tinha convocado, ele não participou diretamente do concílio. Terceiro, até onde se sabe, ele não influenciou. Constantino não teve, até onde se sabe, nenhuma interferência no concílio. Constantino nasceu em fevereiro de 272 e morreu em maio de 337, aos 64 anos de idade. Ele teve uma doença, chamou um padre para administrar o sacramento do batismo, algo que Constantino adiou até o último momento na esperança de fazê-lo, limpando todos os pecados de sua vida tão cheia de atos repreensíveis. O imperador, cansado, despiu-se, vestiu o traje branco dos neófitos e fechou os olhos. Não faltam acusações a Constantino por parte de historiadores da igreja e especialmente por parte dos anabatistas. Acusam-no de ser o responsável pelo casamento da igreja com o Estado, pela institucionalização da igreja, pela hierarquização do clero, pela introdução do batismo infantil, entre outras acusações. É verdade isso? As acusações que lhe são feitas em grande parte são verdadeiras, ainda que, ao que parece, não foram intencionais da parte de Constantino. Quais são os prós e contras de Constantino? A igreja não teria sobrevivido. Muitos entendem que, sem a participação de Constantino, a igreja perseguida sucumbiria. A igreja não teria se estruturado. Sem a oficialização, seria a continuidade do organismo que se fragmentaria indefinidamente. A igreja teria se perdido com as heresias. As heresias estavam minando a vitalidade e unidade da igreja, em especial pelo adocionismo. Quais são os contra? O casamento da igreja com o Estado. A igreja nunca deveria ter se corrompido com o poder estatal. A hierarquização do clero.
começou a desenvolver-se uma estrutura de poder dentro da igreja, onde alguns bispos eram mais importantes que outros. A cristianização do poder bélico, colocar o signo da cruz nos escudos dos soldados, foi uma forma de cristianizar e legitimar a violência. Houve uma divisão do império depois da morte de Constantino e ele foi dividido entre seus dois filhos. De um lado, Constantino I, também conhecido como o Grande, reinou sobre a Gália, a Grã-Bretanha e a Espanha. Constantino I favoreceu o lado católico ou ortodoxo e retornou o bispo Atanásio do exílio. Ele morreu em 340. Constâncius ficou com as províncias da Ásia, Itália e África. Constâncius e sua corte se aproveitaram dos arianos. Perceba nesta divisão a adoção de um lado de um tipo de teologia e do outro lado de outro tipo de teologia que estavam em oposição e que agora ela é transferida para os dois impérios. A opção ortodoxa de Constantino I e a ariana de Constâncius suscitaram desentendimentos e graves crises. Atanásio, bispo de Alexandria, foi novamente exilado. Gregório da Capadócia, um homem violento, foi colocado à força no lugar de Atanásio. Isso resultou em desordem e violência. Eles pediram ajuda às tropas para manter o bispo Atanásio à frente do bispado de Alexandria. Foram convocados muitos e diversos concílios. Publicaram 5 credos, mas com pouco resultado. Em todos esses concílios, a ortodoxia de Atanásio foi confirmada, mas isso não o impediu de, agora, retirar-se voluntariamente para o exílio, refugiando-se nos desertos do Egito, dedicando-se à meditação e oração, e preparando-se para novos conflitos. Aqueles que professavam suas doutrinas foram perseguidos por causa da ascendência dos arianos. Teodósio II assinou o Edito de Tessalônica em fevereiro de 380. Segundo ele, todas as pessoas sob o império deveriam aderir à fé transmitida pelos apóstolos aos romanos, à fé professada pelo Senhor Pontífice e pelos bispos de Alexandria, isto é, reconhecimento da Trindade. Preste atenção na oposição ao arianismo. O segundo concílio ecumênico, que foi o de Constantinopla, realizado em 381, foi o triunfo da fé nicena e o catolicismo ortodoxo se tornou a religião oficial de todo o mundo romano. Teodósio destruiu o politeísmo romano e o cristianismo se beneficiou de impostos e privilégios legais. A igreja estava definitivamente ligada ao Estado. Cada cidade tinha seu bispo, cada província sua cúria metropolitana. Os bispos foram escolhidos pelo clero e as autoridades religiosas eram diferentes das autoridades civis. Era o conceito de uma monarquia de direito divino, onde a igreja era o poder espiritual. O império estava em declínio, mas a igreja estava cada vez mais forte. Outros imperadores, alguns pagãos, outros cristãos e ainda outros que se duvida fossem bons cristãos, apareceram na cena do império. Com o bispo Ambrósio, um novo padrão de relacionamento entre a igreja e o Estado começou a se desenvolver. Mas foi com Teodósio que o relacionamento se solidificou permanentemente. Nesse tempo, aparece a figura do celibato. Este modo de ser requer regulamento para a vida da igreja. O celibato não foi necessário nos primeiros 3 séculos da igreja. O celibato não exigia-se casado antes da ordenação. O clero poderia ter sua esposa com quem ele se casara antes de ser ordenado. O celibato exigido após a ordenação. Não poderia se casar após haver sido ordenado. Terceiro, não podia se casar de 2 vezes. O homem que se casava com 2 mulheres não podia ser ordenado.
Ele tinha uma esposa, tinha que cuidar dela muito bem, porque se ela morresse, ele ia ficar sozinho. Outro dado interessante desse período é que o sexo passou a ser considerado pecado. Reagindo contra a devassidão sexual da moralidade pagã, alguns cristãos entusiasmados, depois de ler passagens paulinas, concluíram que o sexo era pecado. Condenaram todos os casamentos e mostraram repulsa pelos padres casados. O Concílio Provincial, em 362, condenou essa visão como herética, mas exigiu cada vez mais o celibato de seus pastores. Razões para o celibato. As igrejas recebiam propriedades em doação e, às vezes, um padre casado pedia para legar em seu próprio nome e depois passava a propriedade para os filhos. Surgiram casos de adultério e outros escândalos que diminuíram o respeito pelo sacerdócio casado. O Sínodo de Toma, em 386, ordenou que o clero observasse a castidade e o Papa Cirício decretou retirar as vestes sacerdotais para todos os que eram casados ou continuar vivendo com suas esposas. Jerônimo, Ambrósio e Agostinho apoiaram o decreto. Agora aparece a figura de Agostinho. Em 354 nasceu Agostinho, que se tornou um dos maiores teólogos da Igreja Cristã. Ele teve uma juventude marcada por sua inteligência, mas também por sua sensualidade. Estudou maniqueísmo e neoplatonismo. Entendeu que a fé cristã era para as pessoas simples. Em 387, quando estava sentado em um jardim em Milão, Agostinho ouviu um garoto cantar uma música que dizia: pegue e leia. Agostinho leu a primeira coisa que encontrou na frente: a Epístola de Paulo aos Romanos. Quando a leu no capítulo 13, versículos 13 e 14, que fala sobre vestir-se do Senhor Jesus e não desfrutar de prazeres pecaminosos, para Agostinho era como se a luz da fé inundasse seu coração e todas as trevas da dúvida se dissipassem. Para ele, os sacramentos eram sinais visíveis da graça. Ele foi ordenado em 391, em 395 se tornou bispo de Hipona. Para ele, mesmo que houvesse pessoas que não eram santas, havia apenas uma igreja com sacramentos que eram sinais visíveis da graça invisível. Para ele, Deus não olha para o sacerdote e suas qualidades ou méritos ou suas possíveis desvantagens, mas trabalha através dele, porque a graça independe das qualidades do sacerdote. Ele escreveu centenas de livros, cartas, comentários e influenciou o catolicismo e o protestantismo com sua defesa da supremacia da graça sobre as obras. Mas há algumas críticas que se pode fazer a ele. A sua posição neoplatônica é criticada e foi acusado de ser fatalista por acreditar que Deus havia predestinado. Foi criticado por ver os prazeres sexuais como desvios. Em sua obra Confissões, Agostinho conta como resistiu aos conselhos de sua mãe quando tinha 12 anos e viajou para a África. Ele afirma ter sido forçado a pecar. De acordo com o historiador Duran, aos 12 anos ele enviou Agostinho para a escola de Madauri e aos 17 em Cartago. Salviano logo descreveu a África como o buraco negro do mundo e Cartago como o buraco negro da África. Daí os muitos conselhos de Mônica para o filho quando ela o despediu. Muitos estudiosos entendem que a importância do pecado sexual na teologia cristã, tendo primazia sobre outros pecados, se deve à obra Confissões, um libelo pessoal contra sua tendência à promiscuidade. Ao tomá-la como referência para a ética, a moral e a santidade, deu-se à sexualidade um peso que se considera exagerado. Há também estudiosos que o consideram o maior teólogo de todos os tempos
tendo influenciado inúmeros outros pensadores e deixado marca indelével no movimento da reforma do século XVI. Sem dúvida, ele marcou a teologia cristã dos que o sucederam.